Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá no controle de quase tudo que a gente faz sem nem perceber. Os hábitos. Como é que essas rotinas que a gente nem pensa definem nossa vida, nossas decisões e até o sucesso de empresas gigantes ou movimentos sociais. Para entender melhor essa dinâmica, a gente vai analisar juntos alguns trechos bem interessantes do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. A nossa missão aqui é desmontar essa engrenagem dos hábitos, como eles surgem, por que são tão persistentes e, o mais importante, como a gente pode mudar eles. Vamos passar por histórias de pessoas, táticas de marketing, esporte, momentos históricos, vai ser bem rico. Ok, vamos desempacotar isso. O que é fascinante aqui é justamente a ciência por trás disso tudo. Quando a gente entende como o cérebro forma e mantém um hábito, isso dá um poder enorme pra gente. Nosso cérebro é viciado em economizar esforço, né? Então ele transforma rotinas em hábitos para liberar a mente. Isso é ótimo, claro, mas também pode prender a gente em padrões que não são legais. E a chave para entender isso é o tal do loop do hábito. Exatamente. Tem um caso que ilustra isso de um jeito, nossa, impressionante. O do Eugene Pauly. Ele teve uma encefalite, perdeu a memória recente, não conseguia nem desenhar a planta da própria casa. Mas, aí que tá, ele conseguia sair para caminhar pelo bairro e voltar sozinho. Como? Guiado por deixas do ambiente, tipo uma árvore específica, uma caixa de correio. Se perguntavam se ele estava com fome, ele levantava, ia na cozinha e pegava amendoim no armário. Mesmo sem saber explicar onde ficava a cozinha. Isso, o corpo sabia o caminho, o hábito guiava, mesmo sem a memória consciente ativa ali. Incrível, né? É quase um piloto automático mesmo. E tem pesquisa que comprova isso. Lá no MIT, fizeram um experimento com ratos num labirinto, lembra? Lembro, sim. No começo, a atividade cerebral deles era intensa, estavam aprendendo, né? Mas conforme eles pegavam o jeito do caminho até o chocolate, a atividade mental caía, muito. O cérebro estava agrupando a sequência toda como ouve o clique, corre, vira ali, pega o chocolate num bloco só. Automático. Os cientistas chamam isso de chunking. É como se o cérebro compactasse a receita para não ter que pensar em cada passo. Ah, interessante. E a atividade ficava concentrada só no começo e no fim. Exatamente. Picos de atividade cerebral no início, com o clique, que era a deixa, e no fim, quando encontravam o chocolate, a recompensa. Aqui é onde fica realmente interessante. Quer dizer, esse é o famoso loop. Deixa, rotina, recompensa. A deixa é o gatilho, né? Aquilo que dispara tudo. Isso. A rotina é a ação em si, o comportamento. E a recompensa é o prêmio, o que faz o cérebro pensar, opa, isso foi bom, guarda aí para repetir depois. Faz sentido. O cérebro quer mais daquela recompensa. Precisamente. E essa memória do hábito, ela não fica guardada na parte mais racional do cérebro. Fica numa área mais antiga, digamos, os gânglios basais. Se conectarmos isso ao quadro geral, quando a deixa aparece, essa área meio que assume o controle da situação. Ela roda o programa do hábito. E o resto do cérebro fica livre para outras coisas. Exato. O córtex pré-frontal, que é onde a gente toma decisões complexas, pode descansar naquela tarefa específica. Uma vez que o hábito está bem estabelecido, a decisão consciente, ela meio que sai de jogo naquele comportamento. É pura busca por eficiência cerebral. Mas olha, só repetir não basta para criar um hábito forte, né? Parece que tem um outro elemento aí. Tem sim. Essencial. É o anseio. A expectativa pela recompensa. Isso me lembra a história da Pepsodent, aquela pasta de dente. Numa época que, sei lá, quase ninguém escovava os dentes nos Estados Unidos. Aí veio um publicitário, Claude Hopkins, e teve uma sacada. Focar na película que se forma nos dentes. Essa era a deixa. E a promessa, a recompensa, era ter dentes bonitos. E funcionou, né? As vendas explodiram. Funcionou muito. Mas o pulo do gato, o que realmente fez o hábito pegar, foi outra coisa. Foi a sensação física que a pasta dava. Ah, é? Como assim? Ela tinha uns ingredientes tipo ácido cítrico, óleo de hortelã, que causavam um leve formigamento, uma ardência na boca. E as pessoas começaram a ansiar por essa sensação. Passaram a associar aquilo com limpeza.
Nossa, então o desejo não era só pelo dente bonito, era pela sensação em si. Exatamente, o anseio se fixou na sensação imediata que a própria pasta criava. Isso mostra como o motor de um hábito pode ser algo bem sutil que a gente nem percebe conscientemente. O cérebro só quer aquela coceirinha que diz que funcionou. Que doido isso. Me lembra um pouco o caso do Fabrizio também, que no começo foi um fiasco, né? Total. A ideia inicial era vender um produto que eliminava maus odores. Só que ninguém comprava porque, ninguém gosta de admitir que a casa tá com um cheiro ruim. Pois é. E aí? Como eles viraram o jogo? A virada veio quando eles adicionaram perfume ao produto e mudaram a estratégia. O Fabrizio passou a ser vendido não como a solução para o cheiro ruim, mas como a recompensa depois da limpeza. Ah, entendi. Tipo, a deixa passou a ser terminei de limpar a casa. Isso, a rotina era borrifar o Fabrizio e a recompensa, aquele cheirinho gostoso, agradável, que sinalizava a missão cumprida, casa limpa. Eles criaram um anseio por aquele cheiro específico como finalização da limpeza. Genial. Criaram o desejo pela recompensa olfativa. Isso levanta uma questão importante. O cérebro não está nem aí se o hábito é bom ou ruim. Ele só responde ao loop, deixa, rotina, recompensa. E principalmente ele responde ao anseio pela recompensa. Tem até uns experimentos bem famosos do Wolfram Schultz com macacos. Ah, sim, com o suco, né? Isso, o pico de atividade era na hora de receber o suco. Depois, passou a ser na hora que o sinal acendia. O cérebro estava antecipando, estava ansiando pela recompensa antes mesmo dela chegar. Uau! O anseio se torna o motor principal. Totalmente. É o anseio pela endorfina que te faz correr, o anseio pelo relaxamento que puxa para o cigarro, o anseio pelo prazer da comida. É isso que mantém o loop girando. E por isso, para mudar um hábito, a gente precisa entender qual é o anseio que ele está satisfazendo de verdade. Ok, então a gente entendeu o loop, o papel do anseio. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que a gente muda um hábito na prática? Parece que tem uma tal de regra de ouro. Exato. E a regra de ouro da mudança de hábito, como o do Duhigg apresenta, é até surpreendentemente simples, pelo menos na teoria. E qual é? A ideia é: mantenha a mesma deixa e a mesma recompensa, mas troque a rotina. Insira um novo comportamento no lugar do antigo. Interessante. Tipo o que o técnico Tony Dungy fez com os Tampa Bay Buccaneers, um time que só perdia. Exatamente esse caso. Ele não tentou ensinar 1 milhão de jogadas novas e complicadas. Ele focou em pouquíssimos hábitos defensivos e ofensivos, mas que eram essenciais, e treinou aquilo à exaustão. Para que virasse automático? Isso. A deixa era a mesma, por exemplo, uma formação específica do ataque adversário. A recompensa também era a mesma, interceptar a bola, avançar no campo. O que ele mudou foi a rotina. A reação dos jogadores àquela deixa. Tornou a resposta mais rápida, mais eficiente, quase sem pensar. Campeões fazem coisas ordinárias sem pensar, ele dizia. Faz sentido. E tem aquele outro exemplo da pessoa que rói unha. O treinamento de reversão de hábito, funciona muito bem para tiques, roer unhas, puxar cabelo. A pessoa primeiro aprende a identificar a deixa, o que dispara o hábito. Tédio. Ansiedade nos dedos. Certo. Depois, ela entende qual é a recompensa que está buscando ali. Geralmente é uma sensação física, um tipo de estímulo, uma sensação de terminei algo. E aí entra a troca da rotina. Exato. No lugar de roer a unha, a pessoa insere uma nova rotina que seja incompatível com a antiga, mas que ofereça uma recompensa sensorial parecida, tipo apertar as mãos, esfregar o braço, usar uma bolinha anti-estresse. A deixa e o anseio pela recompensa física continuam, mas a resposta é outra. Uma que não seja prejudicial. E o Alcoólicos Anônimos, o AA, eles usam algo parecido, imagino? Com certeza. O AA é um exemplo clássico e muito poderoso da regra de ouro em ação. Pensa bem, as deixas que levam uma pessoa a querer beber continuam existindo, Estresse no trabalho, briga em casa, solidão, ansiedade. Sim, a vida continua acontecendo. E o anseio pela recompensa que o álcool parecia oferecer, alívio, fuga, relaxamento, até socialização também, continua lá, bem forte. Certo. Então o que o AA muda? A rotina. Em vez de ir para o bar ou beber sozinho, quando a deixa aparece, o AA oferece um conjunto de novas rotinas.
Ir às reuniões, ligar para o padrinho ou madrinha, trabalhar os 12 passos, compartilhar as dificuldades. E essas novas rotinas entregam recompensas parecidas. Entregam recompensas que satisfazem anseios semelhantes, sim. Apoio social, alívio ao conversar, um senso de estrutura, a catarse de compartilhar. O programa oferece uma forma diferente de lidar com as mesmas deixas e buscar as mesmas recompensas emocionais e sociais, mas sem o álcool. Mas parece que em momentos de crise muito grande, só trocar a rotina às vezes não segura a onda, né? O livro fala de algo mais. Fala sim, e é crucial, a crença. Os pesquisadores que estudaram o AA a fundo perceberam isso. Nos momentos de estresse extremo, tipo perder o emprego, a morte de alguém querido, a simples substituição da rotina podia falhar. E o que fazia a diferença? A crença. Acreditar em algo maior que si mesmo. Podia ser a crença num poder superior, como o programa sugere, mas podia ser também a crença na força do grupo, na metodologia do AA, ou até mesmo na própria capacidade de mudar e ter um futuro diferente. Essa crença funciona como um escudo extra, sabe? Um reforço para a nova rotina quando ela é colocada à prova no limite. Isso me conecta de volta com a história do Tony Dungy. Mesmo depois que ele foi demitido lá dos Buccaneers, ele levou essa filosofia para os Colts, e parece que foi depois de uma tragédia pessoal horrível, a morte do filho dele, que a fé do time nos métodos dele e a união entre eles se tornou inabalável. E aí eles foram campeões do Super Bowl. Exatamente. A diversidade, paradoxalmente, pode fortalecer a crença num sistema ou num grupo se ele oferecer suporte real. E a comunidade é fundamental para isso, para reforçar essa crença uns nos outros e no processo. Entendi. E essa ideia de uma mudança que puxa outras nos leva a um conceito super importante também. Os hábitos angulares. Hábitos angulares, o que são exatamente? São aqueles hábitos que parecem pequenos, isoladamente, mas que iniciam uma reação em cadeia. Eles meio que dão o pontapé inicial para outras mudanças acontecerem, remodelando outros padrões de comportamento quase que por tabela. Ah, tipo o caso da Alcoa, aquela empresa de alumínio, com um CEO novo, Paul O'Neill, que chegou e disse que a prioridade número 1 ia ser a segurança do trabalhador. O pessoal de Wall Street achou que ele era maluco, né? Exatamente. Foi um choque. Mas aquilo foi um hábito angular genial. O Neil estabeleceu uma rotina muito clara. Qualquer acidente sério na empresa, o presidente daquela unidade tinha 24 horas para reportar diretamente a ele, já com um plano de ação para evitar que acontecesse de novo. Qual era o loop aí? A deixa era o acidente. A rotina era esse relatório rápido e o plano de prevenção. E a recompensa era o reconhecimento, a demonstração de eficiência e até promoções para quem gerenciava bem a segurança. E como isso mudou o resto da empresa? Para conseguir cumprir essa rotina de reportar tão rápido e ir com um plano, a comunicação dentro da Alcoa teve que mudar radicalmente. O pessoal do chão de fábrica tinha que poder falar com os gerentes, que tinham que falar com os diretores. A hierarquia teve que se achatar. Além disso, para prevenir acidentes, eles tiveram que analisar e melhorar os processos de produção. E processos mais seguros quase sempre são processos mais eficientes e com maior qualidade. Tiveram que investir mais em treinamento, uma coisa puxou a outra. Nossa, faz todo sentido. Resultado, a Alcoa se tornou a empresa mais segura do setor com um índice de acidentes baixíssimo e, ao mesmo tempo, os lucros foram para a estratosfera. O foco na segurança acabou reorganizando a empresa inteira para melhor. Incrível! Esse hábito angular criou o que o livro chama de pequenas vitórias, né? Que foram se somando. Perfeito. Essas pequenas vitórias vão construindo confiança, mostram que a mudança é possível e criam estruturas e uma cultura que facilitam outras mudanças positivas. É um efeito dominó do bem. O Michael Phelps, nadador, usava algo parecido com as rotinas dele antes da prova, a visualização. Criava um ciclo de pequenas vitórias que o deixava confiante. Agora, falando em desafios e mudanças, tem a questão da força de vontade. É algo que a gente nasce com ela ou não? Ou dá para treinar? Ótima pergunta. O livro aborda isso com a história do Travis Leach, um cara que teve uma vida bem difícil, pulando de emprego em emprego, com dificuldade de se manter disciplinado
E aí conecta com a Starbucks. A Starbucks? O que eles têm a ver com força de vontade? O desafio deles era treinar milhares de funcionários, muitos jovens, sem muita experiência de trabalho, para lidar com situações de estresse, tipo cliente reclamando, fila enorme, e manter a calma, o sorriso, o bom atendimento. Imagino que não seja fácil. Nada fácil. E eles se basearam em pesquisas que mostram algo interessante sobre a força de vontade. Ela não é só um traço de personalidade, é mais como um músculo. Ela se cansa se você usar demais. Como assim se cansa? Tem aquele experimento famoso dos rabanetes e dos cookies, né? Pessoas que tiveram que usar força de vontade para resistir à tentação de comer cookies e comer rabanetes no lugar, logo depois tiveram um desempenho pior numa tarefa que exigia persistência. O músculo da força de vontade delas estava cansado. Entendi. Então, como a Starbucks treinou esse músculo nos funcionários? Eles não focaram em dizer tenha mais força de vontade. Eles criaram rotinas específicas para os momentos críticos, os pontos de inflexão. O mais famoso é o método LAT. LAT. É um acrônimo. Listen, ouça o cliente. Acknowledge, reconheça o problema. Take action, tome uma atitude para resolver. Thank, agradeça o cliente. Explain, explique por que o problema aconteceu. Era uma rotina planejada para lidar com o cliente irritado. Ah, então eles davam um script, uma rotina pré-definida. Exato. Eles ensaiavam essas rotinas até virar quase automático. Era uma forma de pré-gastar a decisão difícil. Em vez de ter que decidir como reagir na hora H sob estresse, o funcionário já tinha um plano, um hábito. Isso ajudava a conservar a força de vontade para outras coisas. Era como exercitar o músculo de forma planejada. E descobriram outra coisa importante: dar um senso de autonomia para os funcionários. Fazer eles sentirem que tinham algum controle sobre o trabalho também ajudava a recarregar ou preservar essa força de vontade. Interessante. E esses mecanismos de hábito, eles não ficam só no nível individual ou da empresa, né? Eles influenciam até grandes movimentos sociais, tipo o boicote aos ônibus lá em Montgomery, que começou com a Rosa Parks. Sim, o caso da Rosa Parks é um exemplo fantástico de como os hábitos sociais entram em jogo. O ato dela de não ceder o lugar no ônibus não foi o primeiro desafio à segregação. Mas ele foi o que pegou, o que iniciou o movimento. E por quê? Por causa de alguns fatores ligados a hábitos sociais. Quais foram? Primeiro, os laços sociais fortes. A Rosa Parks era uma pessoa super conhecida, respeitada, ativa em várias redes na comunidade negra de Montgomery. Igreja, NAACP, grupos de jovens. Quando ela foi presa, os amigos próximos, as pessoas que tinham laços fortes com ela, se mobilizaram imediatamente. Foi o hábito da amizade e da lealdade em ação. Ok, os amigos agiram, mas como isso se espalhou para tanta gente? Aí entra o segundo fator: a pressão dos laços fracos. Pessoas que talvez nem conhecessem a Rosa Parks pessoalmente, mas que faziam parte da mesma comunidade, que conheciam amigos dela, que frequentavam as mesmas igrejas. Essas pessoas aderiram ao boicote por causa da influência social, da pressão do grupo, para fazer parte, para mostrar solidariedade. É o hábito da comunidade, a força dos conhecidos. Entendi. Laços fortes iniciam, laços fracos amplificam. Mas o boicote durou mais de um ano. Como eles mantiveram isso? Deve ter sido muito difícil. Aí entra o terceiro elemento fundamental para a sustentação: criar novos hábitos que formam uma nova identidade de grupo. O Martin Luther King Jr. e os outros líderes foram mestres nisso. Eles não só protestaram, eles ensinaram e reforçaram novas rotinas. Que tipo de rotinas? As rotinas da não violência nos protestos, a organização complexa das caronas para substituir os ônibus, a participação massiva nas missas e assembleias que se tornaram centros de informação e motivação, esses novos hábitos coletivos deram às pessoas um senso de propósito compartilhado, de pertencimento a algo maior. Eles não estavam só boicotando, estavam se tornando parte de um movimento, construindo uma nova identidade. Então, o que tudo isso significa? Que movimentos sociais, para darem certo, geralmente seguem esse padrão. Começam pela faísca dos laços fortes de amizade, se espalham como fogo pela influência dos laços fracos da comunidade e se sustentam ao longo do tempo pela criação de novos hábitos coletivos que dão um senso de identidade e propósito ao grupo. Nossa, é uma dinâmica poderosa mesmo.
E essa capacidade de entender e até prever esses hábitos coletivos é algo que hoje em dia as empresas usam muito, né? Às vezes de um jeito meio assustador, como no caso da Target. Ah, sim, o caso da Target é emblemático. Eles conseguiram prever que uma cliente estava grávida, às vezes antes mesmo da família dela saber, só analisando os padrões de compra dela. Como eles faziam isso? Um analista de dados lá, o Andrew Paul, percebeu que mulheres grávidas tendem a comprar certos produtos em conjunto numa fase específica da gestação, tipo muita loção sem cheiro, suplementos como magnésio e zinco, bolas de algodão. Ele criou um algoritmo que identificava esse padrão com uma precisão absurda. Uau, e aí eles mandavam propaganda de coisa de bebê para essas mulheres. Exato. Só que aí surgiu um problema ético e de marketing. Imagina receber cupons para fralda e berço sem você ter contado para ninguém que está grávida. É super invasivo, assustador até. Teve um caso famoso de um pai que ficou furioso com a Target por mandar isso para a filha adolescente. E depois descobriu que ela estava grávida mesmo. Nossa, que situação. E como a Target resolveu isso para não espantar as clientes? A solução foi inteligente, embora um pouco manipuladora. Camuflar a informação. Em vez de mandar só cupons de bebê, eles misturaram esses cupons com ofertas totalmente aleatórias, que a cliente provavelmente compraria de qualquer jeito. Tipo, Um cupom para cortador de grama do lado de um cupom para fralda. Ou um desconto em taças de vinho junto com um para roupinha de bebê. Assim, a personalização ficava escondida, parecia coincidência. A cliente via as ofertas de bebê, mas não se sentia vigiada. É uma estratégia de sanduíche, né? Parecida com a que as rádios usam para introduzir uma música nova e muito diferente. Tocam ela entre dois sucessos super conhecidos para suavizar o impacto. entendi. Mas isso tudo abre uma discussão bem complexa sobre ética e responsabilidade, né? Até onde vai o poder do hábito e onde começa a nossa escolha, a nossa responsabilidade? Exatamente. O livro traz 2 casos judiciais bem extremos para ilustrar essa fronteira. Um é o da Andy Bachman, uma dona de casa que desenvolveu um vício compulsivo em jogo, perdeu uma herança enorme e depois processou o cassino alegando que eles sabiam da compulsão dela e continuaram incentivando, mandando ofertas, etc. E o outro caso? O outro é ainda mais trágico. Brian Thomas, um homem que sofria de terror noturno, um distúrbio do sono. Durante um episódio desses em que ele estava sonâmbulo e num estado de pânico extremo, ele atacou e matou a própria esposa, achando que era um intruso invadindo a casa deles no trailer. Meu Deus, que horrível. E como a justiça lidou com esses casos? São casos que forçam a gente a pensar sobre livre-arbítrio e automatismo. No caso do Brian Thomas, a defesa argumentou justamente isso, automatismo. Durante o terror noturno, ele não estava consciente, não estava escolhendo agir. Eram comportamentos automáticos, quase primitivos, ligados à resposta de luta ou fuga, que assumiram o controle total. O tribunal aceitou essa defesa e ele foi considerado inocente por não ter controle mental sobre seus atos naquele momento. Faz sentido pela descrição. E o caso da jogadora compulsiva? Já no caso da Andy Bachman, a decisão foi diferente. O tribunal reconheceu que ela tinha um vício, que o cassino pode ter se aproveitado disso, mas entendeu que ela ainda tinha algum nível de consciência e fazia escolhas ao longo do processo. Ir ao cassino, aceitar as ofertas, jogar, ela não estava num estado de automatismo completo, como o Thomas. Por isso ela foi considerada responsável pelas dívidas que contraiu. É uma linha muito, muito tênue mesmo. Onde o hábito vira uma força quase incontrolável e onde ainda existe espaço para decisão. É a grande questão. O filósofo William James, que é citado no livro, lutou muito com isso pessoalmente. Ele se sentia paralisado pela depressão, pela sensação de que não tinha controle, de que era só um joguete de forças externas e hábitos ruins. E o que ele fez? Ele tomou uma decisão radical, como um experimento de 1 ano. Ele ia escolher acreditar no livre-arbítrio. Mesmo sem provas definitivas, ele ia agir como se tivesse o poder de escolher e mudar seus hábitos. Ele reconhecia o poder imenso dos hábitos, mas apostou que o próprio ato de acreditar na mudança poderia ser o primeiro passo para tornar a mudança possível. E funcionou para ele. Para ele, funcionou. Essa decisão, esse ato de vontade inicial,
Ajudou ele a construir novos hábitos de estudo, de trabalho e a sair daquele estado de paralisia. É uma ideia poderosa. Talvez a crença na possibilidade de mudança seja, em si, um componente essencial da própria mudança. Uau, que volta interessante. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, os hábitos são esse loop poderoso de deixar a rotina recompensa sempre alimentado pelo anseio. Isso. A gente pode sim mudar esses hábitos usando a regra de ouro. Focar em trocar a rotina, mas manter a mesma deixa e a mesma recompensa que o cérebro busca. Exatamente. Identificar o anseio é chave. Vimos também os hábitos angulares, como foco na segurança lá na Alcoa, que podem iniciar uma transformação gigante em cascata. E criam as pequenas vitórias. Falamos da força de vontade, que não é fixa, é tipo um músculo treinável e que rotinas planejadas como o latte da Starbucks ajudam a gente a lidar com momentos de estresse. E como a autonomia percebida fortalece essa força de vontade. E, por fim, vimos como os hábitos sociais, os laços fortes e fracos e a criação de novas rotinas e identidades explicam desde o sucesso de movimentos históricos como o de Montgomery até a coesão de grupos e comunidades. E como a compreensão de tudo isso nos coloca diante de questões éticas importantes, sobre previsão, manipulação e responsabilidade tanto das empresas quanto nossa. A mensagem final parece ser que a mudança de hábito é totalmente possível, real, mas não é mágica. Exige esforço, autoconsciência, método. O livro até sugere aquele modelo de 4 passos, né? Identificar a rotina, experimentar com recompensas diferentes para achar o anseio real, isolar a deixa e aí sim criar um plano para inserir a nova rotina. Exato. É um processo que exige trabalho. E aí, para a gente fechar, fica uma reflexão talvez um pouco provocativa. Se os hábitos realmente nos governam de forma tão profunda, muitas vezes sem a gente nem notar, e se hoje, com tecnologia, dados, as empresas têm um poder cada vez maior de prever e até influenciar esses nossos hábitos, qual é a nossa responsabilidade, tanto em entender os nossos próprios padrões, quanto em como a gente usa esse conhecimento em relação aos outros. E talvez a pergunta mais profunda seja, se a gente pode, de fato, redesenhar nossos hábitos. Até que ponto, ao fazer isso, a gente está, na verdade, redesenhando quem nós somos? Fica aí para a gente pensar.